Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu, hoje, comentando com o pastor, que a gente passa momento difícil e o semblante da gente fica decaído, com uma cara de vencido, mas não. Nosso Jesus Cristo vive, reina e tem todo o poder nos céus e na terra. Eu quero expressar primeiramente, antes de ler uma passagem da Bíblia, agradecer à igreja pelas orações. Obrigado de todo o carinho, de todo o meu coração, por todo o carinho, digo, que recebi nas orações dos irmãos, que passamos aí em 6 dias de muita batalha. Muita batalha. Mas, obrigado aos senhores e às senhoras da supervisão que estão conosco, porque ouviram a voz do Espírito Santo, não é? Obrigado, pastor Antônio Leitão, a missionária Samurai, pastor Fábio e a missionária Mariana. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio e o Templo Cidade Jardim aqui presente. Eu quero vos deixar uma palavra no Salmo de número 34, que diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Glória a Deus. Amados, nós vivemos um tempo assim, que às vezes as coisas acontecem de onde menos espera. Quando você pensa que está tudo bem, de repente um vendaval começa a acontecer. Mas Deus cuida de nós. Nós servimos a um Deus que nos conhece, que sonda os nossos corações, as nossas necessidades. Então não aflige a tua alma, se desesperando nos momentos difíceis, nas batalhas difíceis, porque muitas das vezes os adversários de nossas vidas até podem nos ver prostrados. Pelas batalhas, pelas lutas, pelo cansaço, pela enfermidade, pela fraqueza física humana. Mas nós servimos um Deus que cuida de nós. A sua palavra diz que Ele dá força ao cansado e renova a força de quem não tem vigor. Esse poder sobrenatural move a sua igreja. Creia. Não se desespere, confia no Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo vive, o Senhor Jesus Cristo reina, Ele tem todo o poder de eternidade a eternidade para operar maravilhas, para operar milagres na vida da igreja, em testemunho de que Ele é Deus presente. Por isso que Jesus nos diz: eu estarei convosco todos os dias, todos os dias. Levante a sua cabeça, porque Jesus está com você, Jesus está conosco todos os dias, todos os momentos, todos os instantes, e no poder do seu nome nós caminharemos, e na autoridade da sua presença nós venceremos. Aliás, já somos mais do que vencedores. Que Deus em Cristo nos abençoe. Magnificado és tu, Senhor, te entronizamos e damos louvor. Só tu és digno de toda adoração. Sem ti não sou nada, nada posso fazer. És a minha força, és meu viver. Antes de nascer, tu me escolheste.
tua glória está neste lugar, Senhor. E todos podemos dizer que tu és santo, a tua majestade, a tua grandeza. O Senhor é santo, 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 santo. Poderoso, exaltado, adorado, teu escudo fiel, Deus Emanuel. Desejado das nações, terra e vida, multidões digam santo, majestade e poder. Deus primeiro, conselheiro, Pai eterno, companheiro, a raiz de Jessé. Tu és a própria fé. Os céus inteiros proclamam santo. Todo ser que excita, exalte e adora, bendiga o santo dos santos, Senhor dos senhores, começo e fim, e pra sempre será. Santo, 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 santo é o Senhor dos senhores. Santo, 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 é o Senhor dos senhores, adorado para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Essa noite cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Amados, quero dizer que eu estou alegre, né, por esta oportunidade de estarmos aqui junto, né, adorando o Senhor. Quero ler aqui, né, um versículo da palavra de Deus, né, que se encontra no livro de Apocalipse. Procure aí, capítulo 1, verso 3. Enquanto você procure, né, quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, né, pastor Kennedy, pastor Epaminondas, pastor Amarildo, né, os demais pastores, também os pastores de supervisão, né, pastor Zé Raimundo, pastor Ribamar, que está conosco ali, né, que Deus possa abençoá-lo. Louvado seja Deus. Também quero louvar a Deus pela vida dos nossos amigos aí, cantor, né, Jair e Jane. Esse ano passado sempre esteve conosco ali, adorando a Deus, né? Que Deus os abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer que é uma honra, né, servir a este Deus que tudo pode. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 1, verso 3, né? Fala um pouco, né, da alegria daqueles que servem ao Senhor, né? Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras da profecia e guarda as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, muitas pessoas não têm mais a esperança, né? Estão assim um pouco conturbado, procurando, quem sabe, no homem, né? Mas a palavra de Deus no Salmo 128, ela vai falar, claro, né, que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Amados, pois nós somos felizes porque nós servimos ao Senhor. E devemos o quê? Guardar a palavra de Deus, né? As profecias escritas nesta palavra. O tolo, no seu coração não há Deus, e vive
né, da sua forma, mas nós servimos a um Deus e nós cremos na sua palavra. E aqui, meus amados irmãos, a palavra de Deus nos alerta acerca do fim que está próximo. Com isso, nós temos que buscar a presença de Deus e servi-lo sempre até Ele voltar. Por quê? Porque Ele é fiel nas suas palavras. Embora muitos tenham como tardios, mas nós sabemos que nosso Deus é longânimo, né, querendo que todos se arrependam e que todos venham a ser salvos. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, meus amados, né, eu sou grato a Deus, né, quero primeiramente, né, prestar minha gratidão a Ele, né, por estarmos aqui junto com esse povo, né, que um dia vai morar no céu. Louvado seja Deus. É a minha alegria servir a este Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Foram noites intermináveis, eu só chorava. E no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Aleluia! Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu.
Quero louvar a Jesus pela vida da igreja que aqui está, pela vida do nosso amado pastor vice-presidente, pastor Amarildo Coelho, pastor Kennedy, todos os pastores colegas que estão aqui, Deus abençoe, toda a igreja reunida aqui. Bendito e santo é o nome do eterno Deus, possuidor de toda a sabedoria. Salmo de número 3. Todos encontraram? Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo. És a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Glória a Deus. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é o quê? A salvação. E sobre o teu povo a tua bênção. Tomai assento glorificando o santo nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero meditar com a igreja nesse tempo que nos é proposto, sobre a fórmula de um sono tranquilo. Eu quero falar sobre a fórmula de um sono tranquilo. Todos nós sabemos que os salmos são poesias cantadas, são letras construídas por diversos autores. E essas letras e essas poesias, a bem da verdade, eram músicas e são músicas, louvores construídos a Deus pelos salmistas. Nós temos Davi, autor de 73 salmos. Moisés escreveu o Salmo 90, possivelmente o Salmo 91. Salomão escreveu 2 salmos, os filhos de Coré escreveram 12 salmos, Asaf escreveu 12 salmos, Etã, Emã e muitos outros que são anônimos, posto que não há autoria definida. E estes louvores, estes cânticos, Terlim, eles foram construídos, na sua maioria, em um contexto social, um contexto histórico e um contexto que envolvia diretamente, obviamente, a vida daquele que estava escrevendo. O pano de fundo do Salmo de número 3, quando nós descortinamos a história por trás deste salmo, nós vamos nos deparar com o segundo livro de Samuel, capítulos 15 e 16. Naqueles capítulos, nós temos a rebelião do filho de Davi, Absalão, contra o seu pai. Naqueles capítulos estão descritas uma das maiores agonias, uma das maiores tribulações, perturbações na alma do grande rei Davi.
Nós também sabemos que os muitos pecados cometidos por Davi ocasionaram e, por consequência, tiveram destinos trágicos na sua família. Nós temos o filho de Davi, Aminon, violentando sexualmente a sua irmã Tamar. Nós temos Absalão, irmão de Tamar, assassinando o seu irmão Aminon. Nós temos o próprio Absalão se revoltando contra o seu pai, depois de 4 anos sem Davi lhe dirigir a palavra, porque ele havia assassinado o seu outro filho. Nós temos o próprio Salomão assassinando Adonias. Vejam as consequências trágicas, porque o profeta Natã avisou, advertiu: a espada não sairá da tua casa. Deus perdoa, irmãos. O sangue de Jesus purifica-nos de todos os pecados, mas tem consequências aqui. Davi aqui, irmãos, ele está escrevendo este salmo, e é um salmo de confiança, e é um salmo em que ele manifesta a sua fé em Deus diante da adversidade. Quando Davi escreveu o salmo de número 3, ele estava sendo perseguido pelo seu filho. E aqui nós temos uma grande adversidade, um grande problema, uma grande luta. Nós temos Davi enfrentando uma guerra, e esta guerra, ela não é externa. Não são os amonitas, não são os filisteus, entende? Não são os edomitas, não são os assírios, que estão agora perseguindo o rei Davi. São inimigos constituídos internamente, dentro do reino, dentro da sua própria casa. O seu próprio filho está o perseguindo para o matar, porque ele agora usurpa o trono. Esse é o pano de fundo do Salmo de número 3. Mas, irmãos, quando nós lemos todos os 8 versículos que constituem este salmo, nós paramos, analisamos e pensamos conosco, e ficamos a refletir: o que é que nos tira o sono hoje? O que é que nos remove da tranquilidade? O que é que nos tira a paz? O que é que nos faz levar a ficar a noite inteira sem dormir? O que tira o sono, o teu sono, a nossa tranquilidade nos dias de hoje? A insônia é um mal terrível, um dos males terríveis que tem assolado a humanidade. E se eu fosse aqui pedir para que alguém me procurasse após o culto e me relatasse: pastor, eu já sofri de insônia, eu tenho certeza que a maioria. Quantos aqui nunca tiveram uma noite indormida? Uma noite de sufoco, uma noite em prantos, em lágrimas, cuja noite parecia uma eternidade. O sol demora a sair, a nascer. Quantos aqui nunca enfrentaram lutas e adversidades que lhe tirou o sono? E observe, Davi não escolheu isto aqui, porque as provações e as lutas e essa adversidade podia vir de qualquer outro lugar. Davi jamais imaginaria que a espada, Davi jamais imaginaria, irmãos, que esta adversidade viria do seu próprio sangue, do seu próprio filho. E aqui nós estamos diante de uma das maiores angústias do grande rei. Pessoas perdem o sono por causa do esposo, por causa da esposa. Pessoas deixam de dormir porque lhe falta às vezes o dinheiro. Quantos aqui?
Pessoas perdem o sono por causa de dívidas. Dívidas, às vezes, que são impagáveis, humanamente falando. Quantas pessoas não perdem o sono por causa do trabalho, por causa da família, dos filhos, que lhes trazem muitas dores e preocupações. Quantos aqui não perdem o sono por causa da enfermidade que chegou no seio da sua casa? São muitos os motivos que nos trazem insônia. A indústria farmacológica tem lucrado milhões, quiçá bilhões, com medicamentos psicotrópicos que amenizam, que trazem alento e levam as pessoas por um momento a ter o tão desejado momento de sono e descanso. Mas são paliativos, não resolvem na sua maioria os problemas. Eu fui balconista de farmácia por quase 5 anos. E um dos medicamentos que eu mais vendi era Passiflora incarnata. Quem faz uso sabe do que eu estou dizendo. Maracujá. Maracujá, ele tem como fórmula, como princípio, Passiflora incarnata. E as pessoas, por não terem acesso, às vezes, a um psiquiatra, ele opta de imediato por tentar resolver o seu problema com aqueles medicamentos que tem como base a Passiflora incarnata. Mas esta noite eu vim lhe trazer a fórmula do sono tranquilo. E a fórmula do sono tranquilo está em Deus. A fórmula do sono tranquilo está em confiar no Senhor seu Deus, mesmo diante da maior luta da sua vida. Essa noite tu verás, pela experiência do próprio rei Davi, que em Deus, nós temos um descanso garantido. Assim, qual era a fórmula de Davi para ele dormir tranquilo, irmãos? Olha o versículo de número 4, de número 5. Deito-me e pego no sono. Como pode? O rei está sendo perseguido pelo seu próprio filho. Como pode? O rei está sendo afugentado por um exército rebelde. E ele está agora em paz, tranquilo e dormindo. E olhe, atenção, Davi, quando ele escreveu este salmo, ele não estava no palácio. Davi, quando escreveu este salmo, ele não estava em um divã confortável, naquele sofá que quando você senta assim, é meia hora sentando, de tão confortável que é. Quando Davi escreveu este salmo, irmãos, ele não estava diante de um ar-condicionado refrigerando a sua moringa. Davi, quando escreveu este salmo, ele não estava confortavelmente em uma sala de estar ou na sua cama real. Não! Quando ele escreve este salmo, meus amados, ele estava fugindo do seu filho Absalão, ele estava no deserto, em uma tenda improvisada. Mas, para quem confia em Deus, não é o lugar que lhe traz paz e segurança e tranquilidade. É Deus. Aleluia. Quem está em Cristo, quem está em Deus, irmãos, ele tem paz no palácio ou no deserto. Ele tem paz quando ele está cercado de pessoas para o ajudar, ou quando ele está sozinho, sem ninguém. Quem está em Deus, ele tem paz diante da calmaria, mas ele tem paz diante de uma poderosa tempestade, porque em paz me deito e logo pego no sono. Salmo 4, verso 8. O salmo seguinte. Aleluia. A fórmula do sono tranquilo de Davi. Em primeiro lugar, meus irmãos, Davi, ele não tem uma falsa impressão da realidade. É preciso dizer, irmãos,
que Davi, ele não ignorou a realidade dos fatos. E aqui está o primeiro segredo. É que Davi, ele não ignora os problemas. É que Davi, ele não faz de conta, ele não maqueia a situação. Porque tem pessoas diante dos muitos problemas, diante das lutas, diante das dificuldades, eles querem dar uma falsa impressão do problema, achando que com isso terão uma solução. O mais rápido possível. Não. Davi sabia exatamente o que estava acontecendo com ele. Veja, ele diz no verso 1: o número dos meus adversários tem crescido. Ele diz no versículo de número 2: são numerosos os que se levantam contra mim. No verso de número 3, irmãos, no verso de número 2 ainda, ele diz que são muitos aqueles que estão dizendo que em Deus, ainda que Deus esteja governando, reinando, Deus não ajudará. Davi, ele tinha ciência. Davi, irmãos, ele tinha consciência do grave problema que ele estava enfrentando. Ele sabia disso. Ele não negou a realidade. Ele não fugiu dos fatos. Tem pessoas que acham que fugindo ou tentar fugir do problema, ele vai resolver o problema. Problema é para ser resolvido. Não fuja dos seus problemas. Encare a realidade de frente, porque Jeová é contigo por onde quer que tu andares. Aleluia. No livro de Ruth, Elimelech e sua esposa Noemi, seus filhos, diante de uma grande crise, diante de um problema caótico em Belém, tentando fugir daquele problema, foram para um outro lugar. E lá, a família quase que inteira se perdeu. Antes de você tomar qualquer decisão, consulte o Senhor Jeová. Consulte a Deus. Busque em Deus. Já foi falado aqui em oração, lugar secreto. Busque em Deus a resposta, e o Senhor Jeová te dará a resposta. Aleluia. Mas não tome nenhuma decisão, não faça nenhuma escolha sem que antes Jeová escolha por você. Elimeleque, o nome dele é Deus é meu rei, mas é só no nome. Tem pessoas que têm um significado do nome maravilhoso, bonito, mas é só no nome. Porque se Deus fosse o rei de fato e de verdade de Elimeleque, ele tinha consultado o Senhor, tinha ficado lá na crise, Deus teria provido tudo para ele na crise. Aleluia. Não saia do centro da vontade de Deus. É melhor estar em Belém, terra do pão, do que ir para Moabe, terra dos deuses, que não tem o que oferecer àqueles que conhecem o Deus verdadeiro. Aleluia. Encare os problemas de frente. Reconheça a gravidade deles. Reconheça. Davi reconheceu a gravidade dos seus problemas. Ele não fez de conta que não sabia do que estava acontecendo. Não. Ele enfrentou os problemas em Deus. Ainda que as pessoas que chegaram a ele dizendo: Davi, Davi, Davi. Olha só, versículo de número 2. São muitos que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Ainda que alguém diga para você: não tem jeito, não tem salvação, é irremediável. Ainda que as pessoas digam: não tem como. Só que, escute. Muitos que lhe cercam podem até dizer que não tem jeito para os homens, não para Deus. Escute,
Escute, é o teu Deus que reina na sua vida. É Ele que é o teu Senhor. É Ele quem é o teu condutor. É Ele quem vai dirigir os teus passos. É Ele quem vai te conduzir. Aleluia, é Ele. Pastor, mesmo diante das adversidades, sim, mesmo diante das adversidades, o Senhor teu Deus, é Ele quem te dará vitória em meio às muitas lutas. Segundo lugar, a fórmula, pastor marido, que eu vi aqui, nesse texto, para Davi ter um sono tranquilo, é que ele conhecia quem era Deus. Aleluia. Ele sabia quem era Deus. Olha só o versículo de número 3. Pois tu, Senhor, és o meu escudo. Em primeiro lugar, Davi identifica, e ele aqui declara neste salmo quem é Deus. Ele diz que Deus é o seu escudo. Escudo fala de proteção. Depois ele diz que o Senhor, Ele era a glória dele. Observe, Davi vai dizer que Deus, Ele era a glória dele. E em terceiro lugar, ele vai dizer que Deus é quem exalta a sua cabeça. Ei, irmãos, Davi por um momento perdeu o trono. Aleluia, ele perdeu o trono por um momento. Ele pode ter até perdido a glória do reino de Israel, mas ele está dizendo: Senhor, eu perdi a glória da terra, mas tu és a minha glória. Levante a sua mão, levanta. Crente em Deus, escute o que eu vou lhe dizer. Declare esta noite: Senhor, a despeito de tudo que eu estou passando, das perdas que foram ditas aqui que tive, Senhor, eu perdi muitas coisas, mas eu não perdi a tua glória, porque tu, Senhor, eis a minha glória. Declare isso essa noite. Declare que o Senhor é a tua glória. Declare que o Senhor, Ele exaltará a tua cabeça. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você vai dormir tranquilo esta noite. Ramando que andarabacarrasurimi que andarabacalabahas. Receba de Deus agora. Não passiflora encarnada, não. Receba de Deus agora não psicotrópicos. Receba de Deus agora, se bem que tudo isso é paliativo, resolve por um momento, ajuda. Mas receba de Deus esta noite refrigério na tua alma. Receba paz, tranquilidade, confiança, fé. Tenha fé em Deus, mesmo que os teus adversários tenham se multiplicado. Esta noite o Senhor está dizendo: confia no Senhor, porque Ele é o teu escudo, Ele é a tua glória, e Ele exaltará a tua cabeça. Aleluia. Davi conhecia Deus. Irmãos, na medida que nós vamos nos aproximando de uma pessoa, nós nos tornamos muito mais parecidos com esta pessoa. Na medida que você vai tendo relacionamento com seu amigo ou amiga, você começa a, como uma esponja, absorver as virtudes daquela pessoa. Muitos absorvem as qualidades, mas também absorvem os defeitos, e acaba que os mesmos erros praticados acabam sendo praticados por outro. É o poder da influência.
É o poder do relacionamento e da intimidade. Isso é natural, vai acontecer. Na medida que o crente vai se aproximando de Deus, na proporção que ele vai tendo uma amizade profunda com o Senhor, ele vai se tornando conhecido de Deus. E ele vai conhecendo mais a Deus. E é por isso que Oséias vai dizer, no capítulo 6 e verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. No capítulo 4 ele vai dizer que o meu povo é destruído porque lhes falta o conhecimento de Deus. Irmãos, a Bíblia diz no Gênesis capítulo 5 que Enoque ele andava com Deus. Olha só, a afirmação bíblica de Moisés escreveu em Gênesis, é de que Enoque andava com Deus. Se o texto me dissesse que Deus andava com Enoque, estava extremamente correto. Mas o texto diz que era Enoque quem andava com Deus. Enoque buscava a face de Deus. Uma coisa é orar, outra coisa é buscar a face de Deus. É por isso que Salomão, ele recebeu instrução divina no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, a partir do verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, vírgula, e buscar a minha face. Veja que ele inclui oração e buscar a face de Deus. Porque orar, irmãos, é verbalizar palavras. Orar, um espírita ora, orar, todos aqueles de outras religiões oram, os budistas oram, os hinduístas oram, todos podem orar. Orar é verbalizar palavras. Aleluia. Agora, buscar a face de Deus é muito mais do que orar. Buscar a face de Deus é você verbalizar palavras ao Senhor Todo-Poderoso, mas é você buscar com, irmãos, com força, com toda a intimidade do seu coração e da sua alma, estar mais perto de Deus. Aleluia. Buscar a face de Deus. E buscar a face de Deus é se aproximar do rosto de Deus. E veja, irmãos, que Deus, né, pastor marido, visitava o irmão Adão e a irmã Eva todos os dias, na viração do dia. Enoque passou a ter uma intimidade tão grande com Deus. Ele andava com Deus. Andava. Deus aqui, ó, do seu lado. Onde Enoque ia, Deus ia. Ele andava com Deus. Até que um dia, Deus disse: eu vou levar esse que está muito parecido comigo já, para um passeio mais longe. Aleluia, aleluia. Eu vou levá-lo para um passeio muito mais profundo. Eu vou levá-lo para uma intimidade muito mais espiritual. Vou levá-lo para uma outra dimensão. Vou tirá-lo da terra. Aleluia, aleluia. Davi conhecia Deus, irmãos. Ele sabia que Deus não iria desampará-lo. Davi sabia que Deus não iria deixá-lo. Davi sabia que mesmo diante daquela tribulação terrível, o Senhor estava com ele naquela tribulação. Davi sabia disso. E é por isso, irmãos, que ele aplica aqui mais um princípio para o sono tranquilo. No versículo de número 4, ele diz, olha, está escrito na sua Bíblia: com a minha voz, ele faz o quê? Com a minha voz, clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte, o quê? Me responde. A fórmula do sono tranquilo decorre, irmãos, de uma luta com Deus em oração.
A fórmula do sono tranquilo decorre de uma guerra, de uma luta com Deus em oração. Davi, ele tinha convicção das suas lutas, sabia o tamanho delas, a gravidade das suas aflições. Davi, ele reconhece tudo isso. Mas aqui Davi, irmãos, ele resolve clamar ao Senhor. Ele resolve em oração, aleluia. Ele resolve se dirigir àquele que pode resolver os seus problemas. Ele resolve agora em oração invocar a face do Todo-Poderoso, aquele que é o possuidor dos céus e da terra, aquele que é o dominador, aquele que é o rei dos reis. Absalão estava sentado no trono como rei de Israel, mas ele estava de joelhos na presença do rei de toda a terra, do rei dos reis e do Senhor dos senhores. Ele estava batalhando em oração, ele estava guerreando em oração. Ele estava, irmãos, naquela frente de batalha, mas com os seus joelhos, confiando em Deus, sabendo que a fórmula do sono tranquilo em Deus passa pela oração. Aleluia. Você que entrou aqui hoje agoniada, sofrendo, aplique os princípios que foram revelados ao rei Davi na sua vida. Olha para mim. E tu terás paz, tranquilidade na tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplica na tua vida estes princípios aqui que foram revelados a Davi, e o Senhor vai agasalhar você. Olha a palavra que eu estou usando. O Senhor vai agasalhar você. Sabe quando um pai, ele vai lá no quarto do seu filho ou da sua filha, e ele percebe que por conta do frio, a criança, ela não está dormindo direito. Ela vira de um lado e vira para o outro. A minha filha de 9 anos, ela só dorme com a gente, e aí eu preciso levar ela lá pro quartinho dela, e eu levo ela e depois eu volto. Daqui a pouco o pai, preocupado, vai lá e agasalha, para que ela durma em paz, em segurança e em tranquilidade. O Espírito do Senhor Deus, esta noite, ele vai agasalhar você. Aleluia. O teu cobertor parece que é pequeno, os teus pés estão com frio, mas esta noite Jeová vai cobrir você com o seu manto de tranquilidade, de paz, de serenidade. Recebe isso em nome de Jesus. Vai, levante a mão. Está vindo do Senhor um bálsamo. Aleluia, está vindo do Senhor Deus para a tua vida hoje. A cura divina para a tua alma, para as tuas angústias, para as tuas lamúrias. Jeová, ele vem ao teu encontro para lhe socorrer hoje. Aleluia. Assim como no Salmo 91, ele protege os seus filhos, ele acolhe seus filhos. Os filhos de Deus são acolhidos, são guardados, são protegidos. O Senhor é escudo. E para concluir, meus amados, olha só. Aleluia. O que Deus faz com os nossos inimigos? Não tenha medo. Não importa o tamanho dele. Davi, quando criança, enfrentou um gigante com 5 pedras. Não está escrito que ele pegou 5 pedras no ribeiro? E dizem os sábios rabinos que ele pegou 5 pedras, porque ele ficou sabendo que havia mais 4 gigantes. Está escrito, não está, pastor Maria?
Ele pega 5 pedras e ele tem tanta confiança, mas tanta confiança. Eu estou falando esta noite sobre dormir tranquilo, e para isso tem que ter confiança em Deus. Davi tinha tanta confiança em Jeová, no Senhor dos exércitos, que ele pegou uma pedra para cada gigante. Eu não vou errar, porque na verdade não serei eu, será o Senhor. Se aparecer mais 4, eu tenho 4 pedras aqui. Eu vou em nome do Senhor. Vença esta angústia, este problema, em nome do Senhor. Um dia, em Marcos capítulo 4, ele pegou os seus 12 e ele disse: eu vou dar uma lição nesses homens. Eu vou ensinar eles a dormir em paz. Eu vou ensinar eles a dormir tranquilos. Jesus disse: olha, nós vamos passar para o outro lado. Jesus disse o quê? Nós vamos passar para o outro lado. Jesus não perguntou para eles. Sabe o pastor Antônio Gomes? Jesus afirmou. Jesus asseverou. Ele cravou: nós vamos passar para o outro lado. Irmãos, no meio do mar da Galileia, uma grande tempestade, diz o texto, não é assim? Os irmãos conhecem. A tempestade era tão grande, mas tão grande, que os discípulos todos, diz o texto, Marcos diz isso, Lucas também, que eles achavam que iam morrer. Sabe aquela angústia? Irmãos, eu não sei se vocês já foram laçados, cercados por angústia, que você acha que vai morrer do coração de tanta angústia. Não sei se vocês já enfrentaram isso. Não é, pastor marido? Uma angústia também que você acha que vai morrer. Os discípulos. Irmãos, quando os discípulos foram procurar o mestre, sabe o que é que o mestre estava fazendo? O mestre. Irmãos, verso 38 do capítulo 4, roncando. O pastor Reginaldo disse aqui: irmãos, a Bíblia diz, está escrito, pastor marido, no verso 38, que ele estava dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Irmãos, de onde apareceu esse travesseiro? No meio do mar. Pescador, aqui tem alguns, mas até onde eu sei, pescador não mexe com o negócio de travesseiro. Em alto mar? Travesseiro? Você, essa noite que está me ouvindo, na verdade, a voz de Deus. Pegue o seu travesseiro hoje. Aleluia. Alguém está dizendo: pastor, para que esse travesseiro? Quem sabe algum discípulo: Jesus, para que esse travesseiro? É porque eu vou dar uma lição em vocês. Na verdade, Jesus estava dizendo: travesseiro, irmãos, tem uma utilidade extraordinária. Travesseiro serve para acomodar a cabeça em meio às muitas tempestades e lutas da vida. Aleluia, aleluia. Acontece que o travesseiro do crente não é de espuma, não é de pena. O travesseiro do crente não é da melhor marca que existe, não. O travesseiro de crente, irmãos, é uma pedra. O travesseiro de crente é uma rocha. Que isso, pastor? Rocha dura. Pedra não acomoda ninguém. Deixa eu lhe dizer. Jacó, quando fugia do seu irmão Esaú, uma tribulação terrível, ele pega uma pedra e faz daquela pedra o seu travesseiro. Quando ele dormiu, o Senhor Todo-Poderoso apareceu a ele em sonho, dizendo: Jacó, eu sou o teu Deus, o Deus de teu pai Isaque e de Abraão. O travesseiro de crente, irmãos, em meio a angústias, a lutas, a problemas familiares, a falta de dinheiro, a desemprego, a falta de saúde, o travesseiro do crente é a pedra. E sabe quem é a pedra?
O próprio Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és pedra, mas sobre esta rocha, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O próprio Pedro, ele disse: ele é a pedra da esquina, ele é a rocha angular, ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Esta mesma pedra que foi ferida por Moisés, a rocha ferida de Meribá, hoje ela é o nosso descanso, o nosso alívio. Recebe alívio de Deus para a tua alma. Você que entrou aqui angustiado, sai angústia agora, raízes de amargura, sai agora no poder poderoso de Jesus Cristo, o Filho de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia! No meio do mar, pensando que iam morrer, uma grande tempestade, Jesus está, ó. Maravilha. Irmão, só quem conhece a Deus consegue. Só quem tem intimidade profunda com Deus, mesmo com muitos problemas, consegue levar um travesseiro para uma grande tempestade. Aleluia. É preciso ter fé. É preciso ter confiança em Deus. Aprenda a confiar em Deus. Não diga jamais que você não aceita esta prova na sua vida. Eu sempre falo isso nas minhas ministrações. Nunca mais diga isso. Eu não aceito esta prova. Ora, como tu serás aprovada se tu não passares pela prova? Nunca mais diga: eu não aceito essa luta. Ora, como tu obterás vitória se não for por meio de luta? Nunca mais diga isso. Diga: Senhor, me fortaleça nesta luta, me dá graça nesta prova, porque tu vai passar para o outro lado, porque Jesus prometeu. Fique em pé em nome de Jesus.